Olá pessoal, tudo bem? A gente está junto novamente para mais uma aula de vídeo, né? E hoje a gente vai estar falando do Past Perfect. E também a gente vai falar de Friends and False Friends, tá? O que será que é isso? Tudo bem fácil, tudo bem simples, tá pessoal? Então, False Friends é a famosa as aparências enganam, né? É como aí o vídeo está mostrando, a palavra push, que em português a gente vai entender como push, né? Eu acho que ou a maioria dos brasileiros que vão para os Estados Unidos já cometeu essa gafe uma vez, né? Quando na realidade é para você empurrar. Isso que é false friends, tá bom, gente? Os false friends, eles também são chamados de false cognitive, tá bom, gente? São palavras que elas têm o mesmo... elas têm um significado diferente em português, né? Elas enganam a gente quando você escuta ela. Você está pensando uma coisa e ela significa outra. É nada mais que isso, tá bom? Both in Portuguese and English, there are words that are written exactly the same and have the same meaning in both languages. Ou seja, tanto em português como em inglês, existem algumas palavrinhas que elas são escritas exatamente como no outro idioma. E tem o mesmo significado também. Entretanto, however, we must note that the pronunciations are different. Mas a pronúncia é diferente, tá? Então você tem agenda e agenda, hospital em português, hotel, chocolate, cinema, crime, rádio, radio, zero, zebra, tá? E a que a gente mais comete de erro, né? Você fala not a chef, he is a boss. Você não fala chefe. Chefe, quando você fala, está se referindo a um chefe de cozinha. Na realidade, quando é o teu chefe dentro da tua empresa, ele tem que ser chamado de boss, tá legal? Então, olha aqui, duas palavras que a gente costuma errar. Actual e currently. Actual significa real, realmente. E current significa atual. Tá? Então, olha lá. False cognates or false friends are words in English usually come from Latin. Elas vêm, não tem ali aquele como, né? Ela vem do latim. With similar or exact spelling in Portuguese, but different in meaning. Então, tem muitas palavras que vêm do latim com uma similar ou exatamente a pronúncia, né, em português. Mas eles têm significados diferentes. Por exemplo, o famoso push, que significa empurrar. Cigar é charuto, não é cigarro, né? Engaged é noivo. Parents são os nossos pais, né? Relatives são os nossos parentes. Tá bom, gente? É bem facinho. Mas a gente acaba se confundindo às vezes. Agora vamos falar do the past perfect tense. What is this tense? Que tempo é esse, né? Past perfect. Esse tempo é um tempo que a gente não tem em português, tá? O que ele significa? Ele fala de uma expressão, de uma ação, né? Que ocorreu lá atrás, antes de uma outra ação. É uma coisa que aconteceu no passado em cima de outra coisa que aconteceu no passado. Para você entender, presta atenção as palavrinhas que ajudam a entender o past perfect. Por exemplo, when.
Ó, vou falar em português. Eu estava comendo quando o telefone tocou. Ou seja, eu estava comendo, já é uma ação que eu fiz. Mas quando eu estava comendo, o telefone também tocou. Ou seja, uma ação em cima de outra ação. E presta atenção que não tem importância no Past Perfect o tempo exato que essa ação ocorreu. A gente não leva isso em consideração. Tá? Olha lá, just. Eu acabei de chegar quando o menino gritou lá o meu nome no portão. Eu tinha acabado de chegar. Uma ação em cima de outra. Already, by the time, after, ever, never, before. São todas palavrinhas que te dão uma dica que o verbo, o tempo verbal é o past perfect. Mas, olha, o americano, ele usa muito o past perfect. Se você prestar atenção nos filmes, no que você lê, você vai ver que usa demais. Mas você pode pausar também no lugar o passado simples, tá? Que vai funcionar da mesma forma. Quer ver uma coisa? Olha aqui, vou dar uns exemplos. I had already cleaned the house when my mother arrived. Eu tinha limpado a casa quando minha mãe chegou. She had just left by the time he arrived. Ela tinha acabado de sair quando ele chegou. They didn't not come with us because they had visited this museum before. Eles não vieram conosco porque tinham visitado esse museu antes. He asked me if I had ever been to Germany. Ele me perguntou se eu já tinha estado na Alemanha. Uma ação acontecendo em cima de outra ação. Então, quando é que eu uso o past perfect? A complete action before a different past action. Que quer dizer isso? Uma ação concluída antes de uma ação passada diferente. Alguma coisa que já aconteceu, uma em cima da outra. When we got to the station, the train had already left. Olha lá, quando chegamos à estação, o trem já havia partido, saído. By the time she got to the beach, the sun had set. Quando chegou à praia, o sol já havia se posto. Report speech. Quando alguém fala alguma coisa de alguém, é o... como é que fala? O que está relatando o que aconteceu. Olha lá. Kim told me she had gone to the party. A Kim me disse que tinha ido à festa. Ben told me that they had never been to Disneyland before. O Ben me disse que ele nunca tinha estado na Disneylândia antes. Ou seja, ele está contando para mim, né? Eu estou falando para você que o Ben falou para mim. A period of time before an event in the past. Um período de tempo antes de um evento no passado. We had owned our house for 20 years before we sold it. A casa foi nossa por 20 anos antes de vendê-la. I had worn that watch for 10 years before I gave it to my son. I had worn that watch for 10 years before I gave it to my son. Eu usei esse relógio por 10 anos antes de dá-lo ao meu filho. E tem ainda o if, que significa se, que é um condicional, né? Olha lá. If you had studied for the test, you wouldn't have failed. Se você tivesse estudado, você não teria ido mal. If it had snowed, we would have gone skiing. Se tivesse nevado, você poderia ter esquiado. Olha, often the past perfect is used in this way with sative verbs. Verbs that are not used in the ing form. However, in American English, the simple past is often used instead of the past participle. Que está errado, escrito participle ali também errado. O que ele está falando, gente? Aquilo que eu disse agora há pouco. Que em vez de você... Ele é muito usado no past perfect. Mas você pode usar o passado simples que vai estar correto. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Olha a estrutura dele. Você tem na afirmativa o sujeito,
Você vai sempre vai ter que usar o verbo have. Sempre. Sujeito e o verbo have. Ou has. Have ou has, né? Lembra, has terceira pessoa. He, she e it. E have para as outras pessoas. Mas o past participle, qual que é o past participle? É aquela terceira fileirinha dos verbos. Lembra? To be, was, were, been. Essa terceira fileirinha. To go, presente. Went, passado. To go, went, gone. É a terceira fileirinha dos verbos. Por isso que eu falei para vocês que vocês têm que decorar. Pelo menos os principais verbos, tá, gente? Precisa saber. Você, na hora de uma prova, você não vai ter essa tabelinha para te ajudar. Então, os verbos que a gente mais usa, tem que memorizar. E aí, o resto da frase. Olha lá, ó. She had finished the test. Ela tinha terminado o teste. Mas eu poderia falar, she finished the test. Tem o mesmo significado. Mas o americano, ele gosta de usar o past perfect. O had ou o have. E claro, né? Aqui o finished é um verbo regular, ele tem as duas formas iguais. A única coisa é que no passado simples você vai ter que mudar o verbo, né? Olha outro, o que eu quero dizer? Vamos lá, você tem o verbo eat. She had eaten the sandwich. Ela tinha comido o sanduíche. No passado simples é she ate the sandwich. Tá? Entendeu a colocação? Olha na negativa. Mesma coisa, ó. Você tem que ter o sujeito, had not ou hadn't, para negar, mais o past participle. Mais o resto da frase. Não esqueça. Had, hadn't, para a terceira pessoa, ok? E você tem na interrogativa o had, mesma coisa que a gente fazia com o verbo to be lá no começo, lá no 6º ano. Você vai passar o verbo para frente. Had, mais o sujeito, mais o past participle, mais o final da frase. Olha lá, had she finished the test? Ela tinha terminado a prova? Essa é a tradução. Dá para fazer agora os exercícios da página 505, 506 e 507. Tá bom, gente? Ficou com alguma dúvida? Escreve para mim, gente. Pergunta. Eu estou aqui para ajudar no que puder fazer. Um abraço para vocês, até a próxima.